Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Adriano Nogueira, sou dentista, especialista em ortodontia, sou o diretor clínico da Ortoplan, da unidade de Barbacena. Hoje a gente vai começar aqui uma série de vídeos que a gente vai fazer elucidando algumas dúvidas, batendo um papo mesmo sobre, de uma forma geral, sobre odontologia. Espero que vocês gostem. Desde já agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem assistindo a gente. Hoje a gente está entrando para esse time da BQTV para levar mais informação a respeito da odontologia, tirar várias dúvidas e para que a coisa corra bem e a gente consiga se comunicar bem sobre esse assunto que é bem extenso. E a gente vai começar hoje sobre um tema que eu escolhi, que tem muito mito, tem muita coisa envolvida, muitas dúvidas e que é uma coisa super tranquila que infelizmente no Brasil ainda é novidade, mas que nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais desenvolvidos é rotina, é coisa muito comum, que é a sedação consciente utilizando o óxido nitroso, que é uma sedação inalatória. Pessoal, o que seria essa sedação utilizando o óxido nitroso? O óxido nitroso é um gás que ele é administrado juntamente com o oxigênio. O aparelho que a gente usa hoje é extremamente moderno, ele é até automático em alguns aspectos. Por exemplo, ele não permite que o oxigênio e o óxido nitroso fujam de uma concentração de mistura que seria danosa ao organismo. A tendência é que a gente use sempre uma dose que é benéfica, segura, trazendo os efeitos que a gente precisa sem causar problema ao paciente. Ele causa uma leve sedação, a gente pode dizer que é uma analgesia superficial, onde o paciente não perde a consciência. Essa é a grande vantagem comparando com outros métodos de sedação, como por exemplo a sedação endovenosa, que é onde você administra uma droga na veia e o paciente precisa passar por aquela metabolização. O óxido nitroso, ele age de forma rápida e ele é controlado, ou seja, a ação é retirada a partir do momento que você corta o óxido nitroso e administra no paciente o oxigênio puro. Então a gente consegue ter um controle do caso, conseguindo deixar o paciente de uma maneira mais tranquila durante o procedimento, que é a hora mais complicada do óxido nitroso, entra para ajudar nesse aspecto. A maioria das vezes, os pacientes eles se apresentam com algum tipo de medo ou algum tipo de trauma pregresso. O paciente, por exemplo, que não tem medo de agulha, que tem medo da anestesia, essa sedação ela me dá uma condição de fazer com que o paciente passe por aquele momento que para ele é complicado de uma maneira mais tranquila, onde eu posso iniciar a analgesia e retirar, por exemplo, logo após a anestesia já ter sido feita. Então eu consigo ter essa segurança e essa praticidade na hora de administrar esse gás. Quais seriam as contraindicações? As contraindicações para se utilizar o óxido nitroso são as mesmas que se teriam para um tratamento odontológico. O paciente descompensado de uma maneira geral, na saúde geral, ele deve ser encaminhado a um profissional que cuide dessa parte. No caso da analgesia respiratória, no caso da aplicação do óxido nitroso, a única coisa que nos impede é o paciente que tem algum tipo de obstrução mecânica no nariz, que impeça que ele respire bem pelo nariz, ou o paciente que apresenta alguma doença pulmonar que precisa ser tratada previamente à utilização do óxido nitroso. Para que tipo de paciente é indicado essa sedação? Qual o perfil do paciente que a gente indica esse tipo de sedação? Normalmente um paciente que sofre de algum transtorno de ansiedade ou até de medo ou algum tipo de fobia que impeça que o procedimento seja realizado de uma maneira tranquila, que discorra bem. Adultos, crianças, mulheres, homens, isso não tem distinção. A grande perspectiva é que o paciente se sente, passe pelo procedimento e fique tranquilo. Tudo vai depender de uma anamnese inicial que é feita na primeira consulta e onde a gente planeja e programa esse procedimento. Pessoal, então é isso. Obrigado pela atenção, pela disponibilidade de vocês. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse assunto. Qualquer dúvida a mais, qualquer questionamento eventual, acesse a nossa página no Facebook, deixa lá a sua mensagem, prometo te retornar o quanto antes.
O importante desse vídeo foi a gente deixar claro que aquela história do terror na cadeira do dentista não existe mais. A ideia é que o paciente passe por um procedimento sem que isso seja um sofrimento para ele, a gente consiga resolver os problemas dele de uma maneira bem mais tranquila. No nosso próximo encontro, que vai ser o mais breve possível, prometo falar um pouco mais sobre lente de contato, que também é um assunto que está muito em voga ultimamente e que gera muita dúvida e tem muito questionamento. Espero conseguir tirar o máximo de dúvida possível lá com vocês. Obrigado, forte abraço.